Caramba, que da hora isso aí, mano. Cara, eu queria falar uma coisa com você. A gente falou sobre no começo sobre a polarização e você estava no meio disso tudo aí. E eu acho também que você perdeu força para ser eleito quando o Arthur, ele estava sendo seu braço direito ali, foi cancelado. E teve na minha cabeça, teve uma reviravolta no seu cenário pra ser eleito, tá ligado? Eu acho que foi muito do debate que a gente fez aqui com a Rosana. Você também acha isso? Cara, eu acho sempre, sou sempre grato ao Bila, tudo que ele me chamar eu vou fazer. Eu acho que ele deu uma força brutal pra debate nossa aí mostrou campanha. muito quem você é e como que você Sim, combateria porque tudo que você tá fazendo hoje. acho que falar de si próprio é sempre difícil, né? Mas acho que deu uma sensação nas pessoas, tipo, cara, independente do áudio do Arthur, pô, e se esse cara debater igual ele tá debatendo com a Rosana contra aquele deputado petista que eu não gosto, hein? Não é legal? Aí, tipo, e os outros caras não são de grupo político que teve o áudio do Arthur na Ucrânia, mas também eles iam ver um petista e eles não iam discutir, né? Então deu uma sensação, ao menos pro público do movimento, né? Que eu posso dizer com mais autoridade, que tipo, pô, a gente é bom ainda, pô, sabe? A gente teve os nossos cancelamentos, mas, pô, o MBL tem o seu valor, né? Sabe? E eu acho que esse debate ajudou a, tipo, dizer pras pessoas, tipo, ó, galera... Mostrou muito por quem você era, assim. A gente pode ter os nossos defeitos, a gente pode ter os nossos cancelamentos, mas a gente tem as nossas qualidades. A gente sabe discutir com o petista, soube discutir com o bolsonarismo quando o bolsonarismo estava no governo, e ninguém faz uma posição melhor do que o Movimento Brasil Livre. Ninguém é tão propositivo, ninguém tem tantas propostas para tantas áreas quanto os membros do Movimento Brasil Livre. Então eu acho que esse debate trouxe de volta uma autoestima de, tipo, pô, a gente pode parar de se defender, tipo, o Kim não sei o que lá, o Arthur não sei o que lá, e poder atacar de novo, né? E poder fazer oposição de novo, e poder defender as nossas propostas, além de ficar defendendo, o Kim foi nazista ou não. Cara, beleza, não foi. Agora, a gente pode seguir a vida e começar a discutir sobre privatização estatal, sabe? De todas as coisas que eu tô trazendo aqui hoje e no nosso mandato. E hoje eu mostrei nesse debate que sim, podemos ir. Foi numa época que estava bem fragilizado o MBL, né? Há algum tempo antes, o Holiday tinha saído, fazia mais tempo. Depois o Kim tava na live lá com o Monark. Sim. E depois o Arthur. Então, foi um ano difícil, Bila. Foi difícil. Foi uma temporada complicada, né? Em que mostrou que o MBL, ele tem uma força muito grande, né? E essa força muito grande, às vezes, disputa com quem não deveria ter uma força muito grande, mas sim, tem um aparato estatal, eventualmente, um monte de cargo, um monte de emenda, e nós só temos a capacidade de, beleza, você tem um monte de cargos, você tem um monte de emenda, mas se você aparecer na minha frente, eu e você, e 2 microfones, a gente vai ganhar. Então, no MBL teve muito isso. E aí, quando a gente dá a mínima ramelada, a mínima, o cara mandou isso aqui, aí a galera, mano... também por ser independente, não tem quem defenda também Exato, aí fica complicado. O irmão maior ali, né? Mas daí o que a gente acontece? A gente vai lá e se defende, né? Então, tipo, quem vai defender o Kim? A gente, o MBL. Quem vai defender o Arthur? A gente, o MBL. E a questão é, como isso, a gente foi forjado num cenário em que, a gente apanha, não é que eles apanham da esquerda, não, a gente apanha do PT. O PT vem, sabe? É o próprio Bolsonaro que grava vídeo contra o MBL quando a gente ramela, é o próprio Lula, é o PT e o Bolsonaro se juntando pra atacar a gente. Então, o que isso acontece? Primeiro, você vai ser cancelado assim em níveis... O cancelamento do Arthur, ele ficou em um mês, sei lá, metade do mês aparecendo todo dia no Jornal Nacional. Tipo, não é qualquer cancelamento, é um cancelamento, tipo, se o Jornal Nacional colocar a sua cara 15 dias, durante 30 dias, você vai ser cancelado, pronto, acabou. Não tem o que fazer. E eu acho que, eu acho que foi até exagerado 15 dias do Jornal Nacional por conta de ódio, mas beleza, fica pra outra questão. Se o Bolsonaro quiser fazer um ataque coordenado contra alguém, ele vai fazer e vai cancelar, e o Lula a mesma coisa. Só que o que vai gerar também, Bila e todo mundo que tá nos assistindo, esse grupo político que tá sendo atacado pela Globo, pelo PT, pela extrema-direita, por tudo, essa galera que tá sendo atacado, ela vai ter que se reunir. E vai ter que se reunir, vai ter que estudar muito pra poder discutir de discussão. Eles vão ter que, ter cada vez mais coragem. Eles, sabe, eles vão ter, a gente não estamos em minoria, mas a gente é mais corajoso, a gente é mais preparado. E aí, cara, quando passar o cancelamento, aí prepara. Toma. Aí prepara que o chumbo vem. No debate lá. Porque assim, eu tenho uma posição que eu sigo mais, eu gosto mais de liberdade mais, vamos botar assim. Sim. Mais pra... Vou falar que eu sou direita nem esquerda, mas eu gosto mais da liberdade. E quando eu tava sentado lá sendo host do debate, você vinha com uns argumentos que na minha cabeça são muito plausíveis. Porque você mostrava dados, mostrava como acontecia e tudo mais. E isso, quando alguém vê de fora, já ganha... Acho que já ganha muito tipo assim, aquele cara...
pode ser que ele seja legal ali. O Roger Scruton, ele então. tem uma frase, eu acho que no início do Como Ser Conservador, que é o livro dele mais famoso, que ele fala, o pensamento dele, as ideias deles são divertidas, mas mentirosas. As nossas ideias são enfadonhas, são chatas, mas são verdadeiras. Então eu lembro do debate contra o Jean Soares, que ele tinha várias propostas, tipo, é nós na entrega. Quem é entregador de iFood vai receber 6 mil reais. É uma proposta divertida, é legal. Mas é falsa. As nossas propostas, tipo, sei lá, empreendedorismo na escola, é uma coisa enfadonha, é chata, pô. Eu prefiro, é nós na entrega, olha que proposta bacana. Só que eu perguntava, tá, essa proposta divertida sua, quanto custa? Ele, a gente vai ver. E essa proposta aqui divertida sua, quanto custa? A gente vai ver. Aí de proposta divertida com proposta divertida, São Paulo fica um estado quebrado. Sim. Aí, pô, beleza, você tá se divertindo, é nós na entrega, mas daí tá sem dinheiro. Então eu prefiro defender, como o Roger Scruton defendeu como ser conservador, propostas enfadonhas, mas propostas verdadeiras. E os países que optam por defender essas propostas enfadonhas, eu acho que prosperam muito mais do que os países que defendem essas ideias divertidas. Eu mesmo aqui lá, quando ele tava falando, é que assim, eu odeio ficar me intrometendo em debate, né? Nossa, totalmente, é ridículo da minha parte, né? E aí ele falou uma proposta lá, eu fiz a conta no celular, não sei se você lembra. Eu falei, pô, mas da onde vai vir isso aqui, sendo que a gente... E deu, tipo, várias vezes o orçamento do Estado de São Paulo. Então, é só pensar um pouco a mais, que quando o discurso não se mantém. Não bate. Mesmo que ele falasse a resposta, tá, beleza, da onde você vai tirar? Tipo, que estatal você ia privatizar, você ia cortar o gasto de qual secretaria, que forma você ia fazer pra poder pagar isso aqui? Não ia saber, é sempre tipo, vamos dar dinheiro. Eu tive uma discussão, foi ontem na Comissão de Educação, em que eu defendo, por exemplo, eu falei desse corte da educação, por quê? Não porque eu quero cortar da educação para aumentar a saúde. Primeiro, quero, mas segundo, porque eu acho que não necessariamente mais gasto em educação, você vai atingir melhores resultados de educação. Prova disso, Brasil. Hoje no Brasil a gente gasta proporcionalmente mais do que Coreia do Sul, que Japão, vários países em educação. E a nossa educação não é tão boa quanto a deles. Por quê? Ele é gasto proporcional, né? Claro, o Brasil é um país muito maior, com maior dimensão geográfica que esse país. Gasto proporcional. Por quê? Porque eles fizeram boas políticas públicas e o Brasil preferiu só jogar dinheiro. Tributar o mais pobre e jogar dinheiro na educação. E eu mostrei os resultados do governo do PT. Nas piores posições em leitura, em matemática, em ciência no ranking PISA. E aumentou exponencialmente o gasto em educação. Então, não é aumento de gasto em educação que resolve a educação. É política pública para a educação. Então, eu fui nessa linha, né? E aí, a professora Bebel, que é a presidente do PT, presidente da Comissão de Educação, falou, tal, mas o governo Haddad, isso aqui. Ela falou, cara, não tem o que discutir. E ainda tinha gente na plateia vaiando. Eu falei, gente, não tem o que discutir. A gente está nas últimas posições de ciência, últimas posições de leitura, últimas posições de matemática. Vocês destruíram a educação. Então, se eu fosse petista, eu não sou. Eu falar, pô, eu gosto do PT, né? Se eu fosse petista. Mas eu acho que, pô, mandamos mal aqui na educação, sabe? Não, eles ficam lá defendendo e criticando eu por apontar que o Brasil ficou na 58ª posição em matemática. É o filho de vocês. Sabe? Tipo, não, eu gosto muito do Lula. Mas você gosta mais do Lula ou do seu filho? Sabe? Eu quero que meu filho tenha uma educação melhor. O MBL chegou no poder e a educação piorou. Pô, vou falar, MBL, vocês estão piorando a educação do meu filho. O PT chegou no poder e destruiu a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, as nossas, eventualmente. Esse é um ponto interessante pro cara se questionar, né? Porque ele só fica idolatrando o cara ali e não vê o resultado. E quando fala em filho, acho que dói um pouco mais, né? Dói um pouco, porque a educação é filho. Por exemplo, a Bebel também ontem, né? Tudo que eu falei tá gravado. Ela falou, elogiou o Haddad, porque eu critiquei ele na época que ele foi ministro da Educação, só que ela lembrou agora que é ministro da Fazenda, né? Da economia brasileira. Ela falou, o Haddad fez um golaço no Congresso Nacional. Eu perguntei, que golaço? No arcabouço fiscal, ele prevê um aumento de 150 bilhões de reais em arrecadação. No Brasil, se você não vai fazer reforma administrativa, não vai fazer reforma tributária, não vai privatizar nada, essa arrecadação é tributar mais pessoas. No Brasil, o imposto ele é necessariamente mais no consumo do que na renda, ou seja, os mais pobres pagam mais imposto. Se você vai aumentar a tributação em 150 bilhões de reais, quem vai pagar imposto é o mais pobre. E tem uma deputada do PT falando que isso é um golaço. Então, isso é um golaço pra quem? Isso que é ruim, né? Porque assim, eu como povão, assim, a gente não tem problema em pagar imposto. Mas desde que a gente veja alguma coisa legal, né? Sim. Alguma coisa bacana, sei lá, um asfalto. Sim, um asfalto. Eu fui no Change uma vez e o cara falou aquele argumento clássico, né? Contra liberal, né? Ele sempre fala, sabe onde tem bastante... Onde falta bastante Estado? Onde tem muito liberalismo? Na favela. Falei, cara, a favela é o exato
problema que eu luto, né? Porque na favela você tem estado de mais, onde eu não julgo que deveria ter estado, e estado de menos, onde eu julgo que tem que ter estado. Eu sou um liberal, não sou um capitalista. Eu defendo que o estado não fique tributando tantas pessoas, que não tenha tanta burocracia, que não tenha tantas taxas. Isso tem na favela. Muito imposto, muito... Vai abrir uma empresa na favela. É complicado, demora. Pra mim, podia não ter estado aí. Você quer abrir uma empresa, abre uma empresa na hora. Você quer empreender, empreendeu na hora. Aí o estado chega. Agora, onde não tem educação de qualidade pública? Onde não tem saúde pública de qualidade? Onde não tem saneamento básico? Na favela. Então eu acho que o Estado ele deveria estar onde? Na saúde, na educação e no saneamento. Não na burocracia, não na tributação. E a favela é o exato modelo perfeito de como a economia brasileira funciona. E o que eu luto. Ou seja, você ter um Estado onde ele tem que estar, saúde, educação, segurança e saneamento, e não ter um Estado onde ele não tem que estar. Ou seja, quer abrir uma empresa? Abre rápido, sem o Estado te intrometer. Quer ter uma empresa? Tem que ter pouca burocracia, sem o Estado ir lá se meter. Agora, quer ter saúde pública de qualidade? Aí tem que ter Estado. Quer ter educação de qualidade? Aí tem que ter Estado. Mas não, o Estado tira dinheiro com muita tributação, muita burocracia, e não devolve onde ele está. Devolve aonde? Privilégio de político. Devolve aonde? Nessas coisas aí. Então, a favela é o exato oposto do que o liberalismo luta.